Olá, meus amigos, é bom estar com vocês de novo. Esse é um tema que eu não vou, evidentemente, esgotar aqui nessa palestra, apenas uma explanação um pouco maior do que aquela que eu fiz quando eu comentei rapidamente sobre ideologia de gênero. Então, vou expandir um pouquinho mais, mas ainda tem bastante informações que eu não vou conseguir colocar aqui. Mas eu queria começar lendo aqui na minha Bíblia um texto que está na segunda carta de Paulo aos Timóteos. Eu queria ler aqui na minha Bíblia. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 3. E Paulo, inspirado por Deus, ele diz assim, 2 Timóteo 3, começando pelo versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis. E nós estamos nesses últimos dias. E ele descreve como que uma boa parte das pessoas estaria nesses tempos finais da história desse planeta antes de Jesus voltar. Então, no versículo 2, 2 Timóteo 3, versículo 2, ele fala assim, porque haverá homens é homens e mulheres, né? Homem no sentido genérico, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Versículo 3, sem afeto natural. Interessante, né? Sem afeto natural. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si. Olha que interessante. Sem amor para com os bons. Versículo 4, 2 Timóteo 3, versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E no versículo 5, 2 Timóteo 3, 5, ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dessa piedade. E Paulo diz, destes afasta-te. Então, a descrição que Paulo dá da conduta dos seres humanos no final dos tempos que nós estamos vivendo agora é bastante preocupante, né? Só para dizer essa palavra, e é triste na realidade, e é o que a gente vê na realidade, né? Pessoas presunçosas, arrogantes, pessoas que têm um afeto alterado, comportamentos alterados e quer normalizar isso, né? Então é isso que Paulo está falando que existiria, e a gente está se defrontando com isso aí nesse final dos tempos, dessa história de pecado nesse planeta. É muito interessante a gente pensar também de que como existem muitas ideologias, né, muitas teorias, e só para citar um pequeno exemplo, antes de entrar realmente no tema que eu quero trazer para vocês hoje, se você pensar em termos de teoria, a origem do universo, a origem, assim, quando a gente pensa na origem dos seres humanos, né, então você tem a teoria evolucionista e tem a teoria criacionista. Eu faço a pergunta, por que nas escolas e universidades, por que o oficial é ensinar teologia, ou melhor, ensinar a teoria evolucionista? Por quê? Quem determinou isso? Quem disse que isso é científico e a teoria criacionista não é científica? Sabe, eu queria recomendar para você assistir, eu acabei de assistir hoje, são acho que 35 minutos de palestra só, do professor Walter Veit. A palestra chama-se Big Bang ou Grande Deus. Você pode ir no site da Terceiro Anjo, www.terceiroanjo.com.br. Você vai ver ali, professor Walter, é um professor universitário com doutorado, foi professor da universidade na África do Sul, tem vários vídeos dele, mas procure esse aí, né, essa palestra que ele fez, que o título é Big Bang ou Grande Deus. Walter com W e Veit é V-E-I-T-H. Big Bang ou Grande Deus? Ele mostra ali várias informações científicas e no final da palestra ele diz, não, você vai acreditar, você tem a liberdade de acreditar no criacionismo
ou acreditar no evolucionismo. E ele, como professor universitário, é, com muito fundamento para aquilo que ele disse, ele coloca uma coisa que é o que eu acredito já por muitos anos, de que você realmente não tem uma prova científica sobre o criacionismo e você não tem uma prova científica irrefutável do evolucionismo. Chega um ponto, quando se estuda esses assuntos, né, carbono radioativo, enfim, e todas fósseis e tudo isso, chega um ponto em que depende de fé. Você vai precisar ter fé ou no criacionismo ou fé no evolucionismo. Eu prefiro ter fé no criacionismo bíblico, né, que Deus criou os seres humanos e todo o universo. Bom, então eu queria falar um pouco para vocês hoje sobre, especificamente, né, sobre ideologia de gênero. Teve uma palestra anterior que eu apenas mencionei rapidamente e até alguém fez um comentário dizendo que eu usei um comentário muito rasteiro e eu concordei, realmente foi, né, rasteiro, porque o assunto não era aquele, mas hoje vai ser. Hoje o assunto é ideologia de gênero, embora eu também não vou aprofundar, não vou assim esgotar o assunto, evidentemente, numa palestra aí que eu não sei exatamente quanto tempo vai dar, mas realmente não vou esgotar o assunto, vou trazer algumas informações, né? E sei que vou ser mal entendido, sei que vou ser criticado, sei que vou ser perseguido, e, enfim, vão torcer minhas palavras, isso também está previsto para o final dos tempos, né? Mas eu quero de novo dizer que eu não tenho nenhum preconceito contra as pessoas LGBTQ+, não tenho nenhum preconceito. Como psiquiatra, eu atendi ao longo de 40 anos de consultório, eu atendi muitas pessoas que vieram ao meu consultório com algum comportamento LGBT e que 90% me procuraram, essas pessoas me procuraram porque estavam tendo um sofrimento com esse comportamento e queriam encontrar uma solução. E 10% eram pessoas LGBT que vieram ao meu consultório por outras razões, né, com crise de pânico, ou uma depressão, ou outro fator, e que não queriam mexer na questão da sua orientação sexual. E, claro, eu respeitei isso, tentei ajudar a pessoa naquilo que ela estava me pedindo ajuda. Então, eu não tenho nenhum preconceito. Toda vez que eu olho, seja na TV, na rua, qualquer lugar, uma pessoa que tem essa característica LGBT, o meu pensamento, o meu sentimento é que sofrimento. Mesmo que uma grande maioria hoje em dia fala do orgulho gay, essas coisas todas, mas eu, como psiquiatra clínico e que estudei esse assunto mais profundamente e que atendi as pessoas que falavam do seu sofrimento em relação a essa conduta, realmente eu não tenho realmente o preconceito, eu tenho um conceito, né? Um conceito que para mim é um sofrimento. Eu não estou falando que é uma doença, eu estou falando que é um sofrimento, né? Tem a ver com questões, eu vou falar talvez em outra palestra, não nessa aqui, eu vou falar mais sobre por que eu estou dizendo que é um sofrimento, né? Então, aliás, se você conhece alguém que é homossexual, que é gay, lésbica, enfim, e que está sofrendo com isso e que não quer continuar com esse tipo de sofrimento, existem pessoas, existem grupos de pessoas bem embasadas que oferecem ajuda para quem quer ajuda. Um deles é o site amizadesverdadeiras.com.br. Eu conheço bem o coordenador disso, o diretor disso, é um rapaz aqui de São Paulo que tem doutorado na USP, é um professor de uma escola técnica. Ele mesmo reconhece que ele tem, né, a sua atração homoafetiva e tem conseguido ter ajuda de Deus para não entrar nesse caminho. Ele chama-se Flávio. Então, amizades verdadeiras no plural, tudo minúsculo, tudo plural, tudo junto. Amizadesverdadeiras.com.br é um site com muita informação. Ele até ele me mandou ontem uma notícia de que foi lançado um livro agora. Você está disponível na Amazon para você comprar sobre esse assunto. Eu não tenho agora aqui o nome do livro, mas talvez no site deve ter essa informação.
E também tem exodus.org.br. Não sei se ainda está funcionando esse site, porque eu recebi uma informação aí que ia ter uma mudança. Exodus, D-U-S no final. Exodus, né? Exodus.org.br também é uma instituição que procura ajudar aquelas pessoas que querem ajuda em relação ao comportamento homoafetivo de alguma forma aí. Então eu quero falar sobre um tipo de abuso, eu chamaria de abuso, né, que para mim é muito doloroso do ponto de vista psicológico, que é feito, esse abuso é feito contra meninos e contra meninas, que tem que ver com a ideologia de gênero. Eu desejo que essa palestra abra seus olhos e auxilie você a proteger as crianças desta ideologia não científica. Bom, a ideologia de gênero, alguns chamam de ideologia de ausência de sexo, ela é uma ideia de que os seres humanos não nascem com gênero masculino e feminino e que isto é uma construção cultural e que cada um pode construir seu gênero como quiser. Eu vou seguindo aqui um texto na minha tela para não perder a sequência das ideias. A ideologia de gênero é uma ideia sem comprovação científica. Mas o que é ideologia? Se você vai no dicionário, a gente pode encontrar uma definição, por exemplo, assim: ideologia é algo ideal, que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo de um indivíduo ou de determinado grupo, orientado para suas ações sociais, psicológicas, religiosas e políticas. Bom, então a ideologia é isso, é um conjunto de ideias. E o que é gênero? Ideologia de gênero. Gênero, tradicionalmente, é uma palavra que, no contexto da sexualidade, é interpretada como sinônimo de sexo atribuído, ou seja, correspondente ao órgão sexual que o indivíduo nasceu. Tipo, pênis é masculino, vagina é feminino. Então, de acordo com a ideologia de gênero, o fato de alguém ter nascido com órgão sexual masculino não faz com que se identifique obrigatoriamente como homem, ou ter nascido com órgão sexual feminino se identifique como mulher. Veja essa declaração de uma bióloga, que é a doutora Susana Magro, ela, uma cientista, ela diz assim: a genética já explica que sexo é definido pelo par 23 de nossos cromossomos, que são chamados de cromossomos sexuais, XY masculino, XX feminino. E ela diz: são esses cromossomos que determinam nosso sexo genético, nossas gônadas e nosso fenótipo, que são as características físicas da genitália interna e externa. A testosterona estimula, diz ela ainda, a diferenciação do trato genital masculino e o hormônio antimuleriano degenera os canais mulerianos que definem o sexo feminino. A ação desses hormônios, termina ela dizendo, né, da testosterona e do hormônio antimuleriano, a ação desses hormônios acontece ainda no útero. O que ela está dizendo é que existe um momento no desenvolvimento do embrião, que depois se torna um feto, né, e que depois nasce o bebê. Ela está dizendo que existe um momento no desenvolvimento dessa criança, vamos dizer assim, formação na barriga da mãe, em que pela ação dos hormônios surge a diferenciação entre sexo masculino e feminino, havendo a formação de órgãos sexuais masculinos ou femininos. Ela comenta mais dizendo o seguinte, eu vou ler aqui: os disseminadores da ideologia de gênero pregam que toda formação ou definição biológica do sexo não existe e que, na verdade, é uma construção social imposta pela sociedade opressora. Ora, diz ela, então por que não desconstroem a cultura dos cromossomos que se comportam da mesma maneira tradicional há milhões de anos? Bom, eu só mudaria o final da frase dela, em vez de dizendo que os cromossomos funcionam há milhões de anos da mesma forma, dizendo que os cromossomos humanos se comportam assim, dessa maneira, né, criando o macho e a fêmea, há cerca de 6.000 anos, que é o tempo que a Bíblia afirma
dentro da crença criacionista, né? Sobre a existência, a Bíblia afirma sobre a existência da raça humana criada por Deus. Estamos aí completando 6.000 anos. Mas o foco do nosso estudo hoje não é a cronologia bíblica. Então, você já ouviu falar em Guevedoces? Guevedoces. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Anos atrás, essa informação chegou às minhas mãos e eu fui pesquisar e vou trazer só um resumo aqui para vocês. Os Guevedoces, a palavra Guevedoce significa pênis aos 12. Pênis aos 12 anos de idade, vamos dizer assim. Então, os Guevedoces são uma prova viva de que a biologia define o sexo masculino ou feminino. A doutora Juliane Imperato McGillen, da faculdade Cornell Medical College em Nova York, onde ela é professora e pesquisadora, especialmente em endocrinologia, que é uma área médica que estuda as glândulas e os hormônios. Ela foi um dos primeiros cientistas a estudar esse fenômeno dos meninos chamado de Guevedoces. Ela foi para a República Dominicana em torno de 1970 para estudar essa raridade biológica que eu vou explicar. Pessoas numa aldeia na República Dominicana, que é um país no Caribe, possuem uma deficiência na enzima que produz um hormônio chamado dihidrotestosterona para a formação completa dos órgãos sexuais masculinos ainda no útero. Alguns meninos daquela aldeia nascem sem o pênis e são criados como meninas. Mas na adolescência surgem os órgãos sexuais masculinos e muitos deles, a partir dali, desses meninos, não aceitam voluntariamente continuar a serem tratados como meninas. Quando um novo ser, só para relembrar, né, quando um novo ser humano é concebido, ele normalmente tem um par de cromossomos X. XX se for menina, XY se for menino. Nas primeiras semanas da vida uterina, este ser não é nem homem nem mulher, embora em ambos os sexos os mamilos surgem. Cerca de 8 semanas após a concepção, né, quando o espermatozoide do pai encontrou com o óvulo da mãe e fecunda, virando, né, então ovo ou zigoto, como se diz em medicina, então 8 semanas após a concepção, os hormônios sexuais aparecem. Se o feto é geneticamente homem, o cromossomo Y instrui as suas gônadas a virar testículos e envia testosterona para uma estrutura chamada tubérculo, onde ela é convertida no hormônio mais potente chamado dihidrotestosterona, através da ação de uma enzima chamada a 5-alfa-redutase. E este hormônio transforma o tubérculo em pênis. Se o feto é mulher e não ocorre a produção uterina de dihidrotestosterona, o tubérculo vira um clitóris. Naquela região na República Dominicana, lá no Caribe, na adolescência, nos meninos, ao acontecer a segunda onda de produção de testosterona nos garotos vítimas dessa condição rara, né, pela falta dessa enzima 5-alfa-redutase, o corpo responde lá na adolescência, início da adolescência, e nascem músculos, testículos e pênis nesses garotos que, com essa doença rara, não tiveram a formação desses órgãos masculinos desde o início, quando nasceram, e bebês. As pesquisas da doutora Juliane mostraram que, na maioria dos casos, os novos órgãos masculinos funcionam bem e a maioria dos meninos chamados de Guevedoces passa a viver como homem. Alguns passam por cirurgia e continuam querendo funcionar como mulher, porque foram educados como menina, né? Porque não tinha aquele pênis quando nasceram e apareceu só lá no início da adolescência. A outra observação dessa cientista foi que esses meninos, apesar de criados como meninas por vários anos na infância, em sua maioria demonstravam preferências heterossexuais ao longo dos primeiros anos de vida. Ela concluiu que os hormônios no útero têm um papel mais decisivo sobre a orientação sexual do que o tipo de criação recebido. Essas informações são de um médico jornalista chamado Michael Mosley, que colocou isso numa reportagem para a BBC
de Londres, em 21 de setembro de 2015, com o seguinte título: Give Doces, o estranho caso das, entre aspas, meninas que ganham pênis aos 12 anos de idade, né? Pamela Pupo é outra cientista que se formou em ecologia na Universidade La Molina Nacional Agrária, em Lima, no Peru. Ela fez mestrado em Plant Systematics na Universidade de Missouri, em St. Louis, nos Estados Unidos. Depois ela foi para Portugal em 2008. Ela fez um doutorado em biodiversidade, genética e evolução na Universidade do Porto, em 2015. Ela trabalha no projeto Metagenômica Ambiental da CBio/Inbio desde 2016, que é um centro de pesquisas em biodiversidade e biologia evolucionária. Esse artigo, tem um artigo no site position.pe, PE de Peru, do país Peru, um artigo com o título Sobre a Ideologia de Gênero. A doutora Pamela disse o seguinte, palavras dela: não aceitar ideologia de gênero não é discriminação, não é ser intolerante nem homofóbico. E ela diz, é simplesmente biologia. Mais adiante ela afirmou dizendo assim, o fato de nascer homem ou mulher não é um fato cultural, é biológico. Eu concordo com ela. E ela adverte dizendo assim, a ideologia de gênero não promove a igualdade entre os sexos. A ideologia de gênero promove a assexualização do ser humano. Essa ideologia, segue ela dizendo, é uma corrente de pensamento, não uma teoria científica, muito menos uma evidência científica. Sustenta que os seres humanos são, a ideologia de gênero sustenta que os seres humanos são neutros quando nascemos e podemos escolher se queremos ser homens, mulheres ou uma combinação de ambos quando crescemos. E observe essa declaração da doutora Pamela, ela que é uma cientista com doutorado em biodiversidade, genética e evolução, ela diz assim, o sentimento não supera a natureza. Muito interessante, né? E ela explica que a pessoa que nasce com sexo e depois sente que não tem o sexo correto, abre aspas, palavras dela, sofre uma síndrome conhecida como disforia de gênero. Não é a regra, é a exceção. Diz ela, não entrarei em casuísticas, basta dizer que essas pessoas devem ser respeitadas, amadas e acompanhadas. E ela complementa, a doutora Pamela, dizendo, a igualdade não é conquistada negando nossas diferenças sexuais. A igualdade é alcançada por meio do respeito às diferenças de cada sexo e o que cada sexo contribui para a sociedade. Peggy Cohens-Kennedy, psicóloga clínica, foi professora-chefe do Departamento de Psicologia Médica e do Centro de Perícias em Disforia de Gênero do Centro Médico da Universidade Vrije, em Amsterdã, na Holanda. E também ela foi do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Utrecht, na Holanda. Ela é avó e mora nos arredores de Amsterdã. A doutora Peggy forneceu uma entrevista para a revista chamada Ser Médico, que é a revista oficial do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Essa entrevista foi publicada na revista Ser Médico do CREMESP em 6 de janeiro de 2017, com um título chamado Disforia de Gênero. Veja algumas informações da doutora Peggy sobre esse assunto. Primeiro, ela diz que pessoas com disforia de gênero têm dificuldades em relação à sua identidade de gênero. Isto é, seu sentimento de ser homem ou mulher difere dos critérios apenas biológicos. De fato, não se identifica com o sexo em que se encontram. Segundo o pensamento que ela colocou na entrevista é que as crianças podem demonstrar comportamentos de gênero antes dos 3 anos de idade. No entanto, numa idade tão precoce, é complicado, diz ela, prever qual será o futuro delas. Serão futuros adultos com disforia de gênero? Provavelmente não, diz ela.
Mesmo crianças com diagnóstico de desordem de identidade de gênero nem sempre permanecem assim ao entrarem na puberdade. E eu vou voltar nesse assunto mais tarde. Um terceiro aspecto da entrevista da doutora Peggy, ela explica que existem situações em que famílias confundem e insistem que seus filhos são transexuais quando de fato não são. E agora eu vou dizer, não é ela, né? E tem muitos pais agora errando em relação a isso, que estão anestesiados com essa ideologia maluca, né? Achando que seus filhos podem ter esse ou aquele sexo e começa a forçar meio que a barra para violar, eu diria assim, a biologia, e as crianças podem depois reagir. Eu vou voltar nesse assunto já já. Então a doutora Peggy, ela fala, eu vou repetir, ela fala que há situações em que famílias confundem e insistem que seus filhos são transexuais quando de fato não são. E ela comenta sobre o estudo na qual a sua equipe descobriu que as crianças que já viviam completamente no papel de sexo oposto tiveram problemas ou dificuldades para dizer a seus pais que queriam voltar ao comportamento do sexo biológico. Na entrevista publicada na revista do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em 6 de janeiro de 2017, a revista chamada Ser Médico, a jornalista fez a pergunta para a doutora Peggy se haveria alguma base biológica para a transexualidade e que outras razões poderiam existir para as pessoas não se sentirem confortáveis com seu sexo biológico. E a cientista respondeu que estudos cerebrais sugerem que existe base biológica, mas talvez isso não seja o único fator, disse ela, e que não se sabe, por exemplo, quando a identidade de gênero se torna cristalizada e que fatores contribuem para a identidade de variante de gênero. Segundo ela, durante a infância, o desenvolvimento de variante de gênero parece ter componentes hereditários. Eu estou colocando a verdade aqui dessa pesquisadora e vocês vão só pensando e analisando. Numa outra revista também, na mesma revista Ser Médico, só de outra data, a revista do Conselho de Medicina do Estado de São Paulo, de outubro, novembro e dezembro de 2013, tem uma entrevista com o Dr. Ben Barres, professor de neurobiologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O Dr. Ben Barres, ele foi mulher, chamava-se Bárbara, até os 42 anos de idade. Na entrevista foi perguntado a ele ou ela, né, se no decorrer de seus estudos ele havia encontrado ou procurado explicação na neurobiologia do porquê alguém nasce com o corpo contrário à sua essência, diz a revista, né? Ele disse, eu abre aspas aqui, as palavras dele, é evidente que existem circuitos neurais que controlam e moldam os comportamentos específicos de gênero. Por exemplo, diz ele, há evidência de que a exposição a hormônios sexuais exógenos, que são de causas externas, né? Ou pessoas, né, que são, são expostas a produtos químicos chamados disruptores endócrinos, que imitam os hormônios, é capaz de perturbar o desenvolvimento de circuitos cerebrais e de alterar comportamentos específicos de gênero. Então, algumas substâncias podem alterar. E ele continua dizendo o seguinte, estudos anteriores mostraram que as filhas de DES é a sigla que significa dietilestilbestrol, que é um medicamento para tratar câncer. Então ele diz assim, estudos anteriores mostraram que as filhas de DES, né, que foram meninas expostas quando eram fetos, estava na barriga da mãe, e quando foram expostas ao dietilestilbestrol, que é um antineoplásico, né, um remédio para tratar câncer, essas meninas, essa substância inibe a secreção de determinados hormônios. Então ele diz que essas meninas expostas a essa substância, quando a mãe estava grávida, são 10 vezes mais propensas ao lesbianismo do que as demais. Além disso, diz ele, há alguma evidência de que filhos, também rapazes, né, filhos de dessa substância aí, influenciados por essa substância, são mais propensos ao transexualismo. E esse Dr. Ben, que era mulher e mudou para homem, ele diz nessa revista o seguinte, abrindo aspas aqui, quando eu era um feto,
Fui exposto a uma droga à base de testosterona e suspeito fortemente que essa tenha masculinizado meu cérebro, como ocorre com fetos de macacas. No entanto, para a maioria dos transexuais, não há histórico de tal exposição, sendo ainda um mistério do porquê eles são transgêneros. É muito provável que as variações genéticas sejam as responsáveis. Então, esse é um depoimento desse homem, que era mulher e está falando desse assunto, é um cientista. No CID-10, CID é o Código Internacional das Doenças, que nós médicos usamos para fazer laudos, né, diagnóstico. No CID-10, que vinha sendo usado até recentemente, o código F64 tinha o título geral Transtornos da Identidade Sexual, e com várias subdivisões, como por exemplo F64.0, transexualismo, definido como, vou abrir aspas aqui, transexualismo, no Código da Doença, estava definido como o desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Esse desejo se acompanha em geral de um sentimento de mal-estar ou de inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado. Fecha aspas. Também nesse CID-10 tinha ali o código F64.1 com o título travestismo bivalente, que é definido, abre aspas, usar vestimentas do sexo oposto durante uma parte da sua existência, de modo a satisfazer a experiência temporária de pertencer ao sexo oposto, mas sem desejo de alteração sexual mais permanente ou de uma transformação cirúrgica. Fecha aspas. E também tem no CID-10 o código F64.2, que é classificado, que diz assim, transtorno de identidade sexual na infância ou disforia de gênero, que, abre aspas, está no CID, usualmente primeiro se manifesta no início da infância e sempre bem antes da puberdade, caracterizado por um persistente e intenso sofrimento com relação a pertencer a um dado sexo, junto com o desejo de ser, ou a insistência de que se é, do outro sexo. Há uma preocupação persistente com a roupa e as atividades do sexo oposto e repúdio do próprio sexo, fecha aspas. No CID-11, agora que está em vigor, se mudou, né, de transtorno de identidade de gênero na infância para incongruência de gênero na infância. E de transexualismo mudou agora para incongruência de gênero na adolescência. A palavra incongruência significa uma falta de harmonia, de adequação. A nova nomenclatura enfoca o fenômeno da existência da incongruência entre o sexo designado ao nascimento e o gênero expressado, e não da disforia, que aponta para um sofrimento emocional devido a essa incongruência. Em outras palavras, a nova nomenclatura, eles classificaram essas duas desordens, a disforia de gênero e o transexualismo, enfocando não o sofrimento, mas a desarmonia. Meio estranho, né? Então, vamos ver agora alguns fatores psicológicos ligados a conflitos subconscientes ou inconscientes em jovens e em adultos que sofrem com disforia de gênero, segundo uma descrição dos doutores Kenneth Zucker e Susan Bradley, cientistas de Toronto, no Canadá, que estão descritos num dos maiores livros do assunto, né? O livro chamado O Transtorno da Identidade de Gênero e Problemas Psicossexuais em Crianças e Adolescentes. Isso é um livro em inglês, mas estou só traduzindo aqui. Então, quais são os fatores psicológicos, segundo esses cientistas, que podem contribuir para a disforia de gênero? Primeiro, a rejeição severa na infância por colegas, gerando forte medo de rejeição associada com uma crença, geralmente inconsciente, de que a pessoa se sentiria segura na vida se fosse do sexo oposto. Então ela se sente rejeitada na infância e acha, por causa do seu sexo, e acha que seria menos sofredor se tivesse outro sexo. Outro fator psicológico que pode contribuir
para essa questão de ideologia de gênero e sofrimento em relação a gênero, são experiências severas de traição num adolescente em relação à pessoa com quem esperava casar. Isso resultando no intenso medo de vulnerabilidade com a crença inconsciente de que seria mais seguro na vida se fosse do outro sexo. Um terceiro aspecto é que as pessoas podem... o medo intenso da raiva do pai com uma crença inconsciente de que poderia se sentir mais seguro se a garota fosse do gênero masculino. Um quarto aspecto que influencia essa luta de identidade de gênero é a visão negativa na infância sobre a masculinidade por causa de raiva excessiva de figuras masculinas importantes para o menino, incluindo pai, irmão, colegas meninos, devido a um comportamento vulgar desses colegas. Um outro aspecto é a pobre imagem corporal com a crença de que seria mais atrativo se fosse do sexo oposto. Também em jovens meninos com talentos artísticos haveria uma forte apreciação e amor pela beleza, coisa que é mais comum na feminilidade, facilitando um desejo de ser feminino por gostar de que seus talentos mais encontrados nas mulheres. Um outro aspecto que pode influenciar nessa questão é nas meninas muito fortes haveria um amor por aquilo que elas percebem como força masculina e tratamento preferencial para machos, com o subsequente desejo de se tornar o que elas gostam, que é da força masculina. Também nas meninas adolescentes que são atléticas e fortes fisicamente, haveria uma intensa conexão e identificação com adolescentes machos através de atividades atléticas, né? Haveria rejeição de praticar esporte com meninas, podendo haver profunda solidão inconsciente e um senso de não se encaixar com as colegas. Aliás, eu assisti um vídeo essa semana que é um troço assim, doloroso, né? É uma luta de boxe, né, mas na categoria feminina, né, e tem uma moça lourinha, vestida de branco, ela é mulher, menina, uma moça, né, não sei, talvez no máximo 30 anos de idade, e lutando com um transexual, né, que é um homem, né, aquela luta e o cara massacra a moça, né, quer dizer, como é que isso é um absurdo, isso é uma injustiça, né? Aliás, algumas atletas de vários esportes, atletas femininas, estão começando a questionar isso aí, porque o transexual vai querer entrar na categoria daquele esporte feminino, mas o homem tem musculatura diferente, tem ossos diferentes, tem mais força física, mais força muscular, biologicamente falando, geneticamente falando, é uma constituição masculina, né? Então esses transexuais... Agora eu pergunto o seguinte, como é que a associação, ou sindicato, ou seja lá o que for, né, a confederação desses esportes, permitem que um transexual entre para competir, né, no caso de homem transexual, entre para competir com moças, com mulheres, que é uma coisa fora da anatomia, fora da fisiologia. Então eu fiquei pensando, como é que pode isso, né? De duas uma, ou de, sei lá, ou esses líderes desses esportes, né, que autorizam esse tipo de coisa, eles são realmente a favor de LGBT e são fechados para perceber essa diferença clara, né, da musculatura, da força física do homem e da mulher, então não querem pensar nisso, negam isso, fogem dessa verdade, ou eles têm medo, né, de tomar uma decisão firme de proibir que transexual homem vai entrar no esporte com as meninas, as moças, e tem medo de ser retaliado, sei lá, né, ou por outra razão. Mas que é um absurdo, realmente um absurdo, e eu desejo que vocês, mulheres que são esporte, né, são esportistas, são profissionais ou amadoras, que lutem contra isso, né, porque é uma injustiça realmente bastante grande. Então, outro fator que pode contribuir, um fator psicológico para essa questão da luta da identidade sexual, é uma severa raiva mal resolvida. Aliás, tem um outro antes aqui, que é a sensação de ser um fracasso com menino ou menina. Isso pode, devido a uma crença ilusória de que a pessoa se sentiria mais autoconfiante e mais feliz sendo o sexo oposto. Isso pode influenciar alguns moços e rapazes. Também a severa raiva mal resolvida com relação a outras pessoas, mas que é dirigida contra si mesmo, gerando pensamentos de ser melhor tendo outro gênero. E o penúltimo fator psicológico que pode contribuir para essa luta aí de gênero, em meninos, uma severa rejeição por parte da mãe, a mãe rejeitou o menino, né? Então esse menino pode desenvolver uma crença mais inconsciente de que haveria esperança de ganhar o amor dela se ele se tornasse uma menina.
O que a gente faz na vida para ter afeto não está no gibi, viu, gente? E também a intensa raiva e desconfiança da mãe sobre masculinidade, favorecendo no filho o intenso desejo de se tornar menina, também a fim de agradar a mãe. Agora, o que dizer sobre a cirurgia de redesignação sexual? A redesignação sexual é uma cirurgia para mudar a genitália, o órgão sexual daquele indivíduo. Bom, uma revisão de artigos científicos sobre essa cirurgia encontrou que a cirurgia viola princípios médicos e éticos e assim não seria um procedimento ético e médico apropriado. Você pode ver isso na íntegra no livro chamado A Psicopatologia da Cirurgia de Redesignação Sexual, avaliando a sua adequação médica, psicológica e ética. É um livro em inglês do Dr. Fitzgibbons, um médico psiquiatra americano, já troquei ideias com eles, e Dr. O'Leary. Isso foi publicado em 2009, no National Catholic Bioethics Quarterly, no Spring, na primavera de 2009. Então, nesse livro, eu vou repetir o nome, A Psicopatologia da Cirurgia de Redesignação Sexual, avaliando sua adequação médica, psicológica e ética. Segundo os autores desse livro, essa cirurgia de mudança de sexo, primeiro, dizem eles, mutila a saúde num corpo não doente. Fazer cirurgia num corpo sadio envolve riscos desnecessários. Assim, a cirurgia de redesignação sexual viola o princípio em medicina chamado de primo non nocere, ou seja, a princípio não faça nenhum mal. Segundo, os candidatos para essa cirurgia podem crer que estão presos em corpos de sexo errados e, portanto, desejarem exigir essa cirurgia. Mas tal crença é gerada por uma percepção distorcida do self, podendo ter uma crença fixa e irracional, tipo como se fosse um delírio. Um terceiro aspecto que esses cientistas falam é que essa cirurgia de redesignação sexual é, portanto, um erro categórico porque oferece solução cirúrgica para problemas psicológicos, como, primeiro, quais problemas psicológicos? A falha em aceitar as coisas boas da própria masculinidade ou feminilidade. Segundo erro psicológico, ou sofrimento, ou problema psicológico, a falta de vínculos seguros nos relacionamentos na infância com colegas do mesmo sexo, ou com o pai ou com a mãe. Terceiro, autorrejeição. Quarto, problema psicológico, desordem de identidade de gênero não tratada. Quinto, vício em masturbação e fantasias. Sexto, pobre imagem corporal. Sétimo, raiva e rebeldia excessivas. E oitavo, severa desordem mental num pai e na mãe. E os doutores falam também que a cirurgia de redesignação do sexo não cumpre o que ela se propõe a cumprir. Ela não muda o sexo da pessoa, portanto, não provê um benefício verdadeiro. Muda, vamos dizer assim, o design, né? Muda ali a questão plástica. E quinto, essa cirurgia é permanente, imutável e frequentemente é uma tentativa cirúrgica insatisfeita para mudar algo que pode ser somente uma temporária condição psicológica ou psiquiátrica, a qual seria modificável por ajuda psicológica profissional. E agora vem também, e quanto aos problemas com o uso de bloqueio de hormônios da adolescência nos casos de disforia de gênero? Num artigo com o título Dores Crescentes, problemas com supressão na puberdade no tratamento da disforia de gênero, os cientistas Paul Russ, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, Lawrence Mayer, da Faculdade de Medicina Johns Hopkins e professor da Universidade Estadual do Arizona, junto com o Dr. Paul McHugh, professor emérito de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Johns Hopkins e antigo psiquiatra-chefe dessa faculdade. Nesse artigo, eles comentam sobre os perigos do uso de hormônios na adolescência para jovens com disforia de gênero. Sabe o que eles dizem nesse artigo? Eu estou citando aqui professor de Johns Hopkins, né? E de outra universidade de respeito mundial, respeito científico. Eles dizem o seguinte: primeiro, hormônios supressores da puberdade evitam o desenvolvimento de características sexuais secundárias.
detém o crescimento ósseo, diminui o desenvolvimento organizado ósseo, evita completa organização e maturação do cérebro, inibe a fertilidade. Segundo, possíveis efeitos colaterais dessa terapia hormonal com testosterona e estrogênio na adolescência podem ser esterilidade, doença coronária, doença cardiovascular, pressão sanguínea alta, câncer do seio. Terceiro, os melhores estudos sobre esse assunto chegaram à conclusão de que a maioria das crianças com disforia de gênero passam a aceitar seu sexo de nascimento lá na frente. Quarto, essa terapia hormonal geralmente solidifica a disforia de gênero na criança, guiando-a para persistir em sua identificação como transgênero, em vez de permitir o resultado provável que é crescer fora disso. Bom, então, do ponto de vista biológico, a ciência não tem todas as respostas quanto à identidade de gênero. Por isso, continua sendo uma teoria, uma hipótese e, portanto, um absurdo que seja ensinada, propagada em qualquer lugar, especialmente em escolas, como sendo uma verdade científica. Proteja suas crianças nessa questão. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 6, na Bíblia, o Senhor Jesus Cristo afirmou dizendo o seguinte: desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E eu digo o seguinte: os meninos e as meninas, os meninos são meninos e as meninas são meninas. O que está fora disso significa para mim sofrimento que pode ter origem na esfera biológica, psicológica, social e espiritual do ser humano. Até breve, se Deus quiser.